Olá, pessoal! Vamos conversar mais uma vez sobre história e filosofia. E hoje eu quero dar uma pausa com vocês no conteúdo, porque eu terminei de ler agora o livro de Leon Denis sobre Joana d'Arc. Já postei o vídeo sobre Joana d'Arc, ele está lá para você ver a história de Joana d'Arc, e também algumas reflexões que Emmanuel traz, que Kardec traz sobre a vida de Joana d'Arc. Mas esse livro, por Leon Denis, é um livro muito especial que merece uma reflexão muito mais profunda. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e seja muito bem-vindo. Estamos fazendo uma reflexão sobre o estudo do livro de Leon Denis, Joana d'Arc. Por quê? Porque nós sabemos que muita leitura nunca fez bom pensador. O que faz bom pensador é reflexão. E vamos entender uma coisa: refletir é diferente de devanear. Devaneios são uma coisa, reflexão é outra. Reflexão tem um foco muito mais dirigido a um conteúdo que nós estamos estudando. O que é isso? Quando você lê um livro, quando você percebe aquele conteúdo traz para você reflexões que você pode contextualizar para a sua vida cotidiana. Já o devaneio são aqueles pensamentos soltos, livres, que nós praticamos o tempo todo por não termos controle da direção, do direcionamento da nossa mente. Como, por exemplo, quando a gente sente perfume, um perfume conhecido, e aquele perfume nos reporta a um outro momento de nossa vida, fazendo com que a lembrança se aflore e a gente fique pensando, solto, de forma solta. Isso aí é o devaneio. Eu não quero dizer aqui que o devaneio não tenha sua finalidade útil. Tem sua finalidade útil. Inclusive, o próprio Divaldo Franco já falou que os devaneios são importantes para limpar a psicosfera. Mas hoje nós vamos falar sobre reflexões. Por que eu parei especialmente neste livro de Leon Denis para fazer reflexões? Por quê? Porque esse livro não só trata da vida de Joana d'Arc, ele traz para a gente reflexões profundas sobre a política, sobre guerras, sobre cataclismas, caso de pandemias que nós estamos vivendo, e sobre a origem espiritual da França, e traz tudo isso de uma forma muito interessante, que pode ser facilmente comparada aos dias que nós estamos vivendo hoje. Leon Denis, ele vai tecendo a história de Joana d'Arc e vai trazendo reflexões, porque ele considera Joana d'Arc uma missionária de Deus, como foi colocado no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que foi citado lá no vídeo sobre a vida de Joana d'Arc. E ele fala claramente que de tempos em tempos a espiritualidade envia iluminados para nos orientar na caminhada espiritual, na nossa caminhada material. Porque a nossa vida individual e a nossa vida coletiva tem um plano divino, um plano traçado. E este plano deve ser cumprido. Muitas vezes nós não cumprimos, porque temos o nosso livre-arbítrio. Porém, a espiritualidade que comanda o planeta, que Jesus é o nosso guia, mentor espiritual do planeta Terra, ele tem seus missionários, seu trabalho de direcionamento da humanidade. E Joana d'Arc é uma dessas missionárias que vem nesse momento, na Guerra dos 100 Anos, não é? Combater os ingleses que estavam praticamente destruindo a França. E a França não poderia ser destruída enquanto nação formada, porque nesse momento a França está se formando enquanto nação. Nós estamos vivendo o fim do feudalismo e o início da Idade Moderna. E a França precisa se preparar para sua grande missão espiritual. Inclusive, é deixado essa direção também no livro de Leon Denis. Não é? Quando falamos em Joana d'Arc, nós estamos falando de uma missionária guerreira, de uma missionária que traz o flagelo da guerra.
Veja só, às vezes eu pessoalmente tenho essa reflexão. Como pode um missionário de Deus vir trazer o flagelo da guerra? Porém, se você estudar a pergunta 71 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos por que muitas vezes Deus permite a guerra, os cataclismas, as epidemias, e a resposta dos espíritos é que é necessário, de vez por outra, que isso ocorra para acelerar o nosso desenvolvimento espiritual. Porque muitas vezes nós que estamos aqui encarnados, vemos apenas a dor da guerra, a dor do sofrimento daqueles que desencarnam, das famílias que perdem seus entes queridos. Mas não compreendemos de uma forma ampla, de uma forma espiritual, porque muitas vezes nós atravessamos a dor, o sofrimento, que é porque Deus quer ver a nossa regeneração, nós purgarmos o que existe em nós de ainda inferioridade. E é por isso que as guerras de tempos em tempos são necessárias. Leon Denis também coloca uma reflexão, está no audiolivro que eu coloquei na playlist. Você pode ir lá acompanhar os vídeos, os audiolivros, que você vai também ter o acesso a essa leitura. Leon Denis coloca, inclusive, sobre o mal que faz a paz ser muito longa no planeta Terra. Veja só que reflexão para nós hoje, não é, que estamos acostumados com os confortos. Ele diz que a paz muito longa num planeta ainda atrasado como o nosso, onde o mal prevalece, é prejudicial, porque permite que os maus, os corruptos, aqueles que querem dominar as massas enfraquecidas, não é? Tomem conta. Então, de tempos em tempos, é necessário que as pessoas façam a guerra para que não deixem os maus tomarem conta do planeta, da nossa direção para o desenvolvimento espiritual e material do planeta. Porque ele fala que os confortos da vida moderna, essa tranquilidade que nós temos de ir aos mercados, comprar pronto tudo para a nossa casa, sem antes ter que semear, sem antes ter que produzir, isso é um conforto que vai deixando-nos muito paralisados, sem o ideal divino, sem o ideal de vida para o bem comum da humanidade. E vai tornando as pessoas acomodadas de forma a trabalharem com indolência e não buscarem o desenvolvimento moral e espiritual de todos. E de repente as guerras, o sofrimento acorda essas pessoas. E essas pessoas começam a perceber o mundo de uma forma muito diferente, começam a compreender a humanidade toda como uma só. É necessário dar as mãos, sermos solidários para atravessar os cataclismas. E nesse aspecto, nós vemos a necessidade, muitas vezes, de passarmos ainda nesses torvelinhos de dores, né? Onde epidemias, catástrofes, maremotos, terremotos, essas coisas que nós ainda vivenciamos nesse planeta, para que juntos construímos, reconstruímos a nossa humanidade, né? Não só material, mas como espiritual. E ele vai colocando isso. Isso é muito atual. Isso é muito atual. Hoje nós temos também uma coisa que ele traz aqui, uma perfeita colocação, que traz para mim, para o meu coração, muito pensar e muita forma de revisitar meus princípios enquanto professor de história. Ele fala que a história não está a serviço nem de políticos e nem de religiosos. E no tempo de Joana d'Arc, a história foi contada pelos historiadores, não só no tempo de Joana d'Arc, até nos dias de hoje, ele faz esse relato. Foi contada a história de Joana d'Arc como a dirigi-la aos interesses
daqueles que queriam tirar proveitos dessa história e que muitas vezes a história de Joana d'Arc foi aviltada porque muito pouco se compreendeu da missão verdadeira que Joana trouxe no planeta. E que nós, historiadores, eu me incluo, não é, devemos refletir sobre isso, porque a história está a serviço da verdade, da busca pela verdade. Ainda que nós caminhemos longe da verdade total, daquela do absoluto, mesmo dentro da nossa verdade relativa, nós temos que nos desprender das vaidades, do orgulho, da noção de se ligar a este ou aquele grupo e não nos corromper. Nós sabemos que a história da humanidade, principalmente aqui no Brasil, a história foi dirigida a ser escamoteada para defender aqueles que queriam tomar o poder. Então a gente tem que refletir sobre isso e a gente tem que olhar para esse trabalho com seriedade, na certeza de caminharmos de mãos dadas com a ciência. A ciência material é muito limitada, mas é a que temos. E a historiografia ela tem que ser respeitada dentro desse paradigma. Ou se não, como nós fazemos aqui, da forma mais transcendente que aborda a questão espiritual. E aí eu trago para vocês de novo a minha fala. Eu aqui trabalho com a história da humanidade calçada nos livros da codificação kardeciana. Por que eu faço isso? Porque eu sei que a nossa história ela foi escamoteada, ela foi reduzida muitas vezes ao interesse daqueles que querem prejudicar a maioria e querem dominar. E eu encontro na doutrina espírita, nos livros de Manuel e no livro de Humberto de Campos, não é? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é essa referência importante da história sendo contada por aqueles que têm compromisso espiritual com a nação do Brasil e do mundo, que é o caso de Emmanuel. Então, esses dois autores trazem contexto histórico que é preciso a gente analisar por esse paradigma também, porque sabemos que as mãos do Chico Xavier trouxeram muitos livros que engrandecem, que fazem com que nós sejamos pessoas equilibradas, pessoas que temos um compromisso conosco mesmo e com a humanidade. E o Chico Xavier nos trouxe essa maravilha de auxílio à codificação de Kardec. E também utiliza o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, todos esses, e a Gênese, todos esses que são livros profundos, de uma filosofia densa, com grandes revelações e que é preciso trabalhar com uma biografia séria. Na certeza de trabalhar nessa biografia é que eu vou costurando os conteúdos, passo a passo. Pego um assunto, trabalho dentro da linha da historiografia oficial e trago aquilo que o Espiritismo, a doutrina, traz para a nossa reflexão, como fiz com vários livros, inclusive Exilados da Capela. Nesse livro aqui, o Leon Denis, sobre Joana d'Arc, ele traz essa reflexão sobre as leis de Deus, mostrando que as leis de Deus, elas são únicas e eternas, imutáveis. Elas vão nortear o tempo em que Joana d'Arc viveu, no século XIV e XV, e vão ainda nortear o nosso tempo atual. Então, olhar para Joana d'Arc é olhar também para a nossa realidade atual. Isso que a história nos traz. E é preciso construir nesse olhar, nessa reflexão. As perguntas que as pessoas fazem também, para mim, também me dão apoio a essa reflexão. Né? Tem pessoas que fazem essa pergunta, né? Fazem a pergunta assim: Joana é a reencarnação de Judas Iscariotes? Olha, neste livro aqui não tem essa referência de que Joana d'Arc fosse a reencarnação de Judas Iscariotes, o traidor, né? Mas
Já ouvi esse texto, eu não posso afirmar. Você vai lá, olha o livro e vê que realmente não tem essa referência. Sobre a mediunidade de Joana, também é falado nesse livro, profundamente. A mediunidade maravilhosa de Joana d'Arc, as vozes que ela ouvia e que orientaram todas as batalhas que ela venceu para garantir que a França não desaparecesse, né? É colocado nesse livro aqui. E também nós também temos que chamar a atenção para isso, porque muitos de nós recebemos a intuição espiritual para realizar obras e que essa mediunidade é uma habilidade natural dos homens, da humanidade inteira, que sempre existiu. Não só hoje existem pessoas que ouvem, falam, escrevem através da intuição ou através da psicografia com os espíritos, como sempre existiu e que foi muitas vezes marcadas pelo preconceito, foi muitas vezes marcadas pela ignorância da humanidade, que não compreendia, não é? Naquele tempo de Joana d'Arc, os médiuns eram queimados como hereges, como bruxas, não é? Nós temos também, no início da psicologia, do estudo da psicologia, que foi taxado como esquizofrenia, e que nós hoje sabemos que os hospícios estão lotados de médiuns que por ignorância ainda se deixam lá sofrendo as pessoas por pura ignorância de levá-los a um tratamento espiritual sério, orientado, como é os centros espíritas kardecistas. Nós vemos isso ainda, essa ignorância ainda causada. Sabemos que a mediunidade, esse conhecimento, ele esteve presente no Egito, ele esteve presente nos essênios, nos druidas, em várias e várias civilizações, nos índios, nos povos em que tinham seus místicos, não é na Grécia, inclusive, como foi falado aqui, quando a gente conversou sobre Grécia. E esse conhecimento girava em torno apenas dos iniciados, porque não era permitido à humanidade ainda conhecer. A humanidade não tinha ainda a maturidade de separar aquilo que é bom e aquilo que não é. Porque existe muitos charlatanismos nesse meio também mediúnico. Muitos daqueles que não são médiums, muitos daqueles que não têm uma moral elevada e atraem espíritos zombeteiros, que prejudicam, que depois se tornam obsessores. Então, essa maturidade moral é necessária para que a mediunidade seja uma coisa saudável. E Joana de Ângeles, ou Joana d'Arc, realmente teve isso na sua vida. A moral de Joana d'Arc, a sua virgindade, a sua pureza, a sua conexão com o alto, da mais pura e verdadeira forma de viver, né, de se orientar, nunca se conduzindo de forma inadequada, fizeram com que a mediunidade de Joana fosse verdadeiramente uma mediunidade profunda, ligada aos espíritos de grande luz. Isso é colocado aqui no livro também, resgatando essa pessoa angélica que foi Joana, né? Inclusive, Leon Denis, no livro, ele se queixa um pouco dos franceses não terem reconhecido a grandeza de Joana, da igreja não ter reconhecido a grandeza de Joana, ainda que a tornaram santa, mas usaram para santificá-la a oração de algumas freiras que se curaram pelo pedido que fizeram a Joana, quando Joana d'Arc fez feitos grandiosos e sublimes, e isso não foi reconhecido pela igreja. Ele se queixa disso também. E ele coloca também, muito interessante, como os alemães, como os ingleses, os próprios ingleses, que perderam a Guerra dos 100 Anos, na qual Joana participou, são hoje, reconhecem o poder maravilhoso dessa heroína, fora da França, muitas vezes mais reconhecido fora da França do que na França.
e ele coloca também muito importante para a nossa reflexão atual, é a importância do patriotismo que a Virgem de Lorena, Joana d'Arc, tinha acerca da tarefa a cumprir, mostrando para nós, na atualidade, a importância de ter amor à pátria, a importância de defendê-la frente àqueles que querem destruí-la. Inclusive, ele coloca da importância que foi o patriotismo de Joana d'Arc em defesa da família francesa. Veja só que coisa maravilhosa esse relato. Eu digo a todos vocês a grande importância que é fazermos uma reflexão acerca desse trabalho. Eu convido novamente a todos irem lá na minha playlist de livros, não é, de audiolivros, e resgatarem a playlist de Leon Denis sobre o livro de Joana d'Arc. Vocês não vão se arrepender de ler, ou também no livro físico maravilhoso, com a linguagem profunda, uma linguagem rebuscada, bem escrito, um livro muito profundo, assim como todos os outros livros de Leon Denis, que eu estou agora reservando um tempo para relê-los. Alguns que eu li e outros que eu ainda não li, vou ler a obra de Leon Denis, porque segundo o Espiritismo, Leon Denis seria o segundo da lista daquele que seria o codificador. Se Allan Kardec não aceitasse o dever, a tarefa de fazer a codificação, o Leon Denis seria aquele que faria. E os livros de Leon Denis trazem essas reflexões profundas e trazem como se ele estivesse fazendo uma releitura muito mais profunda da obra de Allan Kardec. Então, é importante essa leitura para todos nós, é muito rica, muito vasta e muito atual. Vamos todos fazer isso. Eu pretendo, de tempos em tempos, parar para refletir sobre tudo que está sendo feito e falado nos vídeos de história. Porque os vídeos que eu trago de história é um resgate mesmo, buscando trazer a história para o lugar que ela sempre mereceu. Um lugar em que ela seja respeitada e que traga para os jovens da atualidade, que estão aí fazendo os Enems, estudando, fazendo suas provas de concurso e do seu ensino médio, que ele tenha uma educação virtuosa, porque a educação ela tem essa função de melhorar o ser humano. E nós, que somos brasileiros, sabemos que a nossa educação das escolas, principalmente das escolas públicas, deixa muito a desejar nesse sentido, já que foi apropriada por alguns que queriam manipular as mentes dos jovens e levá-las para uma direção inadequada. Não é? A minha proposta é fazer esse resgate da história como formadora de pessoas virtuosas, reconhecendo nos heróis, nos missionários, aqueles que nós devemos espelhar e que foi nos tirado essa possibilidade. Eu espero que vocês tenham gostado e que as suas reflexões possam também serem compartilhadas aqui nesse vídeo que eu vos falo, porque juntos, irmanados no sentimento de bem, de virtude, de melhoria de todos nós, é que vamos conseguir modificar a direção do mundo, de nós mesmos, para a direção da luz. Porque sabemos que todo ser vivo busca a luz. E nós todos estamos a caminho da luz. E que Deus esteja com todos nós, nos iluminando, abrindo nossos corações e mentes para a verdade da história, da filosofia, a fim de que juntos possamos formar um mundo melhor, mais harmônico e mais realista dentro do que é verdade e não da fantasia que muitas pessoas querem fazer com que a gente acredite. Muita paz, força, luz. Se você gostou do vídeo, compartilha, dá o seu like e deixa o seu comentário aí, ok? Obrigada.